Salve aí, pequenos gafanhotos! Vamos aí começar a introdução à geometria espacial. Então é o seguinte, ó, vamos começar a falar de geometria espacial. Geometria plana você já conhece, né? Geometria plana você conhece. Qual que é a diferença da geometria plana para a geometria espacial? A geometria plana estuda a figura plana. Por exemplo, um triângulo, um retângulo, um quadrado, um círculo, uma pintura na parede da escola, me dá a ideia de figura plana. Tá? Geometria espacial estuda figuras espaciais. E quais são essas figuras? Olha, olhando no mundo real, um caminhão que você vê na rua é uma figura espacial. Um prédio, uma figura espacial. Uma caixa de papelão, uma figura espacial. Um ônibus, uma figura espacial. Mas aqui, matematicamente, quais são as figuras que nós vamos estudar? Nós vamos estudar os prismas, pirâmides, cilindro, cones, esfera e os troncos. Tá? Prismas e pirâmides são figuras formadas por polígonos. Cilindro, cone, esfera são chamados sólidos do tipo corpo redondo. O cilindro é um corpo redondo. E os troncos é quando você corta uma pirâmide, você tem tronco de pirâmide, quando você corta um cone, você tem tronco de cone. Então o prisma, prisma é um sólido geométrico muito comum na natureza, muito comum no dia a dia. Caixa de papelão do supermercado, vai me dar a ideia de um prisma. Aquelas caixas d'água antigas, do tempo da avó, lá do tempo da onça, me dá a ideia de um prisma. E como que é matematicamente um prisma? O prisma é o seguinte, você vai pegar dois polígonos congruentes e paralelos. Congruentes significa igual. Só que não é igual que se fala em geometria, é congruente. Tá? Então, mas quando fala congruente, para você entender melhor, entenda o que quer dizer igual, igualzinho, vai, para reforçar a ideia. Então você tem aqui um polígono, tá? E um outro polígono paralelo e igualzinho a esse, congruente a esse. Esses dois polígonos iguaizinhos e paralelos são as bases do prisma. Então todo prisma, como que você vai saber se é um prisma? Você vai ter que identificar dois polígonos paralelos e congruentes. Aí você vai ter as bases do prisma. Os demais polígonos, que sempre serão paralelogramos, eles constituem a lateral do prisma. É sempre assim. Então você tem duas bases e a lateral, sempre. Tá? Agora alguns elementos aqui que eu preciso passar para você que todo prisma tem. Olha, cada ponto desse é chamado vértice. Cada lado aqui do polígono, cada lado é chamado de aresta. E cada superfície aqui de qualquer polígono é chamado face. Tá? Então, cada pontinho aqui, vértice, é o encontro das arestas. Cada lado aqui de qualquer polígono, aresta. E a superfície de qualquer polígono é chamado de face. Certão, galera? E agora eu preciso já puxar para você aqui uma relação interessante chamada Euler. A quantidade de vértice mais a quantidade de face menos a quantidade de aresta de qualquer prisma sempre vai dar
2. Dá eternamente 2, que está errada. Por exemplo, quantos vértices tem aqui? Vamos contar, são os pontos aqui, ó. 4 em cima, 4 embaixo. Então são 8 vértices, certo? 8. Quantas faces tem? 2 bases mais 4 aqui, então são 6. 6. Quantas arestas tem? 4 mais 4 na lateral mais 4 na outra base, são 12. Quanto que dá essa conta, gatanhada? 8 mais 6, 14. 14 menos 12, 2. Então essa aqui, gatanhada, é chamada relação de Euler. Sempre vai existir, tá? Qualquer prisma tem essa relação de Euler. Certão, gatanhada? Então é isso, tá? Bom, então, recapitulando, prisma vai ter 2 polígonos iguaizinhos e paralelos, que são as bases. Os demais polígonos que compõem a lateral é formado lateral do prisma, tá? Lateral do prisma sempre é formado por paralelogramos. Muito bem. Vamos em frente, galera. Vamos lá, vamos em frente. Bom, aqui nós temos os elementos dos prismas. Tá, então a gente já falou aqui. Tem 2 bases, tem as faces, tem as bases, as faces laterais, etc. As arestas, relação de Euler está aqui, ó. Sempre vai valer isso, quantidade de vértices mais quantidade de face menos quantidade de aresta sempre dá 2. Diagonal, gatanhada. O que é a diagonal de um prisma? Diagonal de um prisma é um segmento que tem vértice numa base e o outro vértice vai ser na outra base. Isso aqui é uma diagonal, tá? É uma diagonal. Um segmento tem vértice numa base e na outra base. Só que a diagonal nunca passa pela face do prisma. Nunca. O que é a diagonal do prisma? É um segmento que tem vértice numa base e na outra base, não formando diagonal de face. Não passando por face nenhuma. É isso. Certão? Vamos aí então. Olha, mais um desenho de prisma aqui. Qualquer corte que eu fizer num prisma, o resultado desse corte chama-se secção. Tá? Por exemplo, você descasca uma laranja e corta a laranja. Sabe o vô na roça, quando ele corta uma laranja e corta a tampinha? O resultado daquele corte é uma secção. Então, secção quer dizer corte. Fez um corte, você tem uma secção. Pronto, é isso. Ó, olhando aqui de novo, o que é vértice, o que é aresta e o que é face. Recapitulando, todo prisma tem 2 bases, o resto é a lateral. Detalhe, gatanhada, as arestas sempre são duplas. O que quer dizer isso? Qualquer aresta sempre pertence para 2 faces. Por exemplo, essa aresta aqui, ela pertence para essa face e pertence para essa. Então as arestas sempre são duplas aqui no prisma. Pertence para 2 faces. Certão? Como que eu vou dar nome para os prismas? Depende das bases. Se as bases forem 2 triângulos, eu digo que o prisma é triangular. Se as 2 bases forem quadriláteros, prisma quadrangular. Se as bases forem 2 pentágonos, prisma pentagonal. Se as bases forem hexágonos,
prisma hexagonal. Tá? Então, quando o cara fala lá prisma quadrangular, quer dizer que as bases são dois quadriláteros. Pronto. Tá. O que é um prisma reto, gataiada? Está aqui o desenho. Prisma reto, a aresta lateral aqui forma 90 graus com a base. São os prismas que a gente mais vai estudar, porque são os prismas que mais estão presentes na natureza. Tá? Então, quando a aresta lateral aqui forma 90 graus, prisma reto. Caso contrário, prisma oblíquo. Atenção maior para os prismas retos. Tá? Você não vê uma caixa de papelão? Ou se vê em menor quantidade? Assim. Você vê uma caixa de papelão? Assim. Ah, então é isso, atenção especial para o prisma reto. No prisma reto, gataiado, essa aresta lateral já vai ser a altura do prisma. O que é a altura? É a distância entre as bases. Altura, distância entre as bases. Quando o prisma é reto, a aresta lateral já é a altura. Certão? Aqui eu tenho um prisma hexagonal. De novo a relação de Euler. Ah, quantos vértices tem aqui, Catarina? 6 em cima, hexágono, né? Mais 6 embaixo. 12 vértices. Quantas faces tem? Esqueci do face. Mais 6 aqui. 6 aqui, outra opção. 18 arestas. Olha aí que vai dar vértice. Quantidade de face menos quantidade de aresta que vai dar 2. Ah, pode aplicar o Euler aqui que vai dar certo. Ah, ué, quantos vértices tem aqui o prisma hexagonal? 6 mais 6, 12. Quantas faces tem? 8. Ah, 6 mais 8, 14. Tá. Aliás, são 12 vértices. Corrigindo aí, 12 vértices. Então, 12 mais quantas faces? 8, né? 12 mais 8, 20. Quantas arestas tem? Pode conferir lá, 18. 20 menos 18, 2. Sempre vai funcionar o Euler. Certo? Então é isso. O primeiro recado é esse. Depois a gente vai voltar com mais conversas, a gente vai voltar com as medidas. E eu vou deixar de brinde aqui, para você, meu pequeno gafanhoto, 3 exercícios para você usar o Euler. Olha, ele vai dar a quantidade de face, quantidade de aresta e vai pedir a quantidade de vértice. É só aplicar o Euler. É só aplicar o Euler que já era. Ah, se você puder, aplique o Euler, calcule aí o que está faltando e desenhe esse prisma, se puder. Aí próxima aula a gente volta com a parte métrica dos prismas. A gente vai calcular área, volume, etc. Certão? Até lá então, meu gafanhoto, e um abraço.